que juntos possamos ver qual é a intenção de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é a vontade de Deus. E vimos na primeira e na segunda comunhão, ontem e hoje, que a intenção de Deus, o desejo de Deus, não é simplesmente que tenhamos uma boa vida conjugal, não é que tenhamos uma boa profissão, não é que tenhamos uma boa propriedade, e nem tampouco que tenhamos uma boa saúde simplesmente. Nós vimos que a intenção de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus é que nós comamos Cristo, desfrutamos Cristo, e que ao desfrutar Cristo, comer Cristo, ele seja assimilado, digerido e seja constituído em cada um dos seus crentes. Não só nós que estamos aqui, todos os crentes espalhados por essa terra. Esse é o único desejo de Deus. E por meio desse Cristo, constituído em cada um de nós, esse Cristo se torna o material de edificação da igreja. Então, nesse sentido, o Cristo é a igreja aumentada, a igreja expandida, é a expressão do próprio Cristo. Ninguém levanta a igreja é o próprio Cristo trabalhado, dispensado, constituído dentro dos crentes. Ele é o único material. Isso é retratado por meio dessa figura maravilhosa, Adão e Eva. Deus não criou uma mulher, Deus criou um homem. A mulher foi edificada pela costela de Adão. Então, de onde veio a mulher? De Adão. Esse quadro seria suficiente para nos revelar o que é a igreja. A igreja é aquilo que sai de Cristo. Fora isso, amados irmãos, não há igreja. Ninguém lança a pedra fundamental da igreja, ninguém constrói a igreja. A igreja são os crentes. Eu acredito que os irmãos já estão claros sobre isso, não é? Quem está claro sobre isso? Todos nós, né, irmãos? Você não vai dizer, vamos pintar a igreja, lavar a igreja, né? Você vai para a reunião da igreja porque os irmãos estão lá. A igreja é uma questão de vida, ela é orgânica, ela é o próprio Cristo. É por isso que toda vez que a gente vê a igreja, você está vendo quem? O Cristo nos irmãos. É isso que é a igreja aos olhos de Deus. Irmão, então, nesses dias, nesse final de semana, irmãos, pela misericórdia de Deus, nós só temos que ver uma coisa: Cristo e mais nada. E esse Cristo é a nossa comida. É por isso que a única revelação, a única autoridade divina é a Bíblia. A Bíblia retrata Cristo como nossa comida e bebida. Essa retratação mostra ou revela o desejo de Deus de entrar dentro do homem para ser o seu tudo, a sua vida, o seu suprimento de vida e a sua essência. É isso que a Bíblia fala. É bem verdade que a Bíblia fala sobre ensinamento, verdade, como o marido deve amar a esposa, como a esposa deve submeter ao marido, o encabeçamento em Cristo. Fala sobre os pais devem educar os filhos devem obedecer os pais,
porque os pais representam a autoridade divina. Fala sobre o arrebatamento, fala sobre a volta de Cristo. Enfim, a Bíblia fala de tantas as coisas. Porém, o mais importante é que a Bíblia nos revela uma pessoa. Ela nos revela o próprio Cristo. Se você tirar Cristo da Bíblia, ela ficaria um jornal, um livro sem conteúdo, um livro sem vida. Mas louvado seja o Senhor. Esse Cristo é o centro do propósito de Deus. E a Bíblia foi escrita para nos mostrar Cristo. A função da Bíblia é trazer Deus em Cristo pelo Espírito para dentro dos crentes. Essa é a revelação de Deus na Bíblia. Os irmãos estão claros sobre isso? Ou mais ou menos? Estamos começando a ver, né, irmãos? Eu acho que agora você sabe o que é a vida cristã. O que é a vida cristã? É desfrutar Cristo. O próprio nome já fala, né? Vida cristã. O que é vida cristã? É uma vida que vive Cristo. É isso que é vida cristã. Graças ao Senhor que eu comecei a ver isso há 30 anos atrás. Uma certa vez, eu tinha 18 anos de idade. E tinha um irmão, um ancião, onde eu me reunia, na Assembleia de Deus. Eu tinha lido lá em Colossenses 1:27, que fala: Cristo em vós, a esperança da glória. E eu fiquei, puxa, Cristo em vós significa o em, para dentro de. Aí eu falei, puxa, Cristo em vós significa Cristo dentro de vós, dentro de mim. E eu não tinha conhecimento, irmãos. Eu falei, então eu tenho que ir em alguém que tem, não é verdade? Aí eu cheguei nesse amado irmão, falei, irmão, eu estou vendo algo aqui e eu não tenho clareza. Eu queria que você me explicasse o que significa Cristo em vós, ou Cristo em mim, como Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aí eu cheguei para o irmão, me explica isso aqui. Aí ele bateu nas minhas costas. Não, irmão, vai dormir, irmão, vai dormir. Fica tranquilo, você é jovem, não é? Fica, né? Um dia o Senhor vai te mostrar. Ou seja, nem ele mesmo sabia. Irmãos, mais 30 anos atrás, janeiro de 1993, uma luz brilhou. Que esse Cristo não é simplesmente alguém que está à destra de Deus, e é verdade. Cristo não é somente aquele que está sobre o homem, e que também é uma verdade. Mas eu vi algo mais, é que Cristo habita dentro de mim. Para mim viver a vida cristã, a vida com a minha esposa, a vida com meus filhos, a vida da igreja, em todo o ambiente que eu estou, eu tenho que viver Cristo. Irmãos, a nossa vida tem que mudar. Jaru precisa ver isso. E ver isso agora. Não é amanhã. Não é para o ano que vem. Você tem que sair dessa porta com aquela percepção. Como o céu se abre para você. Olha, Cristo hoje, Ele está dentro de mim. Né? Isso não é teologia, irmãos. Não é ensinamento, é revelação, é visão. Né? Então nós vimos, na primeira mensagem, 3 estágios do comer, que era no Egito, o cordeiro, no deserto, o maná. Depois, eles entraram na boa terra, o maná cessou, e eles começaram a comer o produto rico da boa terra, que representa o Cristo todo inclusivo. Ou seja, 3 aspectos do mesmo Cristo.
Mas há um avançar. Primeiro o cordeiro, redenção, o maná que veio do céu, mostrando que é algo celestial, e o povo pode se tornar alguém celestial. Temos a natureza humana, mas você esqueceu que você pode ser uma pessoa celestial? Mesmo vivendo nessa terra confusa, podemos ser e temos que ser um povo celestial, mas para isso precisamos comer o maná, dia após dia, momento após momento. Então essa foi a segunda mensagem. E o irmão Adalberto caminhou com o mesmo encargo, com a mesma linha, mostrando o cordeiro, o maná e os produtos comestíveis da boa terra. Santos, e agora vamos ver rapidamente, agora a questão da mensagem 3, 2 aspectos do bebê. Falamos do comer, e agora vamos falar do bebê. Você é aquilo que você come. Foi o que foi falado. Se você comer muito de Cristo, você vai ser Cristo em vida, natureza, em essência e constituição. A primeira pessoa que vai ver Cristo em você, sabe quem é? A sua esposa. A sua esposa. Depois seus filhos. Depois o vizinho. Nem você mesmo percebe. Esses dias, às vezes eu costumo contar um pouco de experiência para os irmãos perceberem. Há 2 anos atrás, uma irmã foi reunir conosco. Eu fui visitar ela, eu e minha esposa. Eu vi ela assim tão deprimida, tão vazia interiormente, mas eu fui lá. Eu cheguei lá, depois eu saí com minha esposa, falei, puxa, Lúcia, que situação, que situação. Semana passada, nós fomos participar da reunião de oração. Irmãos, essa irmã parecia uma Madame Guyon. A face dela estava brilhando. O falar dela era só Cristo. O semblante dela era Cristo. Parecia um gigante espiritual. Falei, gente, em 2 anos, essa irmã cresceu em vida. Cristo foi adicionada, constituída no ser dela. Eu fiquei tão contente, irmãos. Eu fiquei tão contente. Por isso que nós temos que ter esperança nos irmãos. Nós somos o que somos até que nos tornamos outra pessoa. Você é o que é agora, mas na medida que você se abre ao Senhor e você desfruta dele, você come Cristo no seu viver diário, mesmo que as situações não mudem, as pessoas irão perceber que Cristo foi mais adicionado em você. Você é a última pessoa a perceber, ou talvez nem vai perceber, mas os outros perceberão que Cristo foi mais adicionado em você. Isso acontece, irmãos, isso é algo verdadeiro. Então nós vimos a questão do comer. Comer é maravilhoso, não é, irmãos? Alguém aqui não gosta de comer? Comer é algo essencial. Sem comida, como o amado irmão falou, sem comida você não vive. Sem comer Cristo, você também não vive. Né? Você não vive. Da mesma forma, sem beber, eu não sei se tem médico aqui, quantos dias uma pessoa consegue viver sem beber? 2 dias, 3 dias? Hã? As meninas sabem? Mas, o que acontece? Passando 2, 3 dias, as pessoas não conseguem viver sem beber. Da mesma maneira, do mesmo modo, nós não conseguimos viver também sem beber Cristo. A comida e a bebida é essencial.
Cristo como nossa comida e bebida é extremamente essencial. Que o Senhor aumente a nossa fome, que o Senhor aumente a nossa sede, que sejamos aqueles que são amantes de Cristo, famintos de Cristo. É isso que Deus busca hoje, irmãos. Eu vou ser bastante rápido nessa comunhão. Vamos ler, o título da comunhão agora, na terceira, é 2 aspectos do bebê. Êxodo, eu acredito que os irmãos já conhecem esses textos. Êxodo capítulo 12. Desculpa, Êxodo 15. Do 22 ao 25. Está escrito assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o que o povo faz? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, o que Moisés fez? Moisés clamou ao Senhor. Moisés, o que Moisés fez? Clamou ao Senhor. E o Senhor, o que fez? Lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Agora vamos ler o 17:6, que está escrito assim: Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciões de Israel. Agora, Números 20, versículo 8. Que está escrito assim: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dela, e dará a sua água. Assim lhe tirarei a água da rocha, e darei a beber a congregação e os seus animais. Agora, João, livro de João, capítulo 7. João capítulo 7, 37 a 39. Que diz: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém, o Senhor não falou para a multidão, Ele falou para alguém. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, ou seja, não havia ainda ressuscitado. Então, essas 3 leituras aqui já deu uma visão para os irmãos, não é?
Os irmãos já se tornou claro do que Deus quer falar conosco nessa terceira mensagem. E eu quero ler de maneira rápida, por causa do tempo. Iremos parar em algum ponto para compartilhar. Algariz, Roma número 1. Podemos beber as águas amargas que se tornaram doces por meio do Cristo ressurreto. Irmãos, eu vou falar alguma coisa que vocês concordam. A vida humana é uma amargura. A sociedade que vivemos é uma água de mara. Você vê a água de mara para todo lado. Pessoas reclamando do governo, pessoas reclamando da política, pessoas reclamando do sistema de saúde, pessoas reclamando dessa mudança que você é o que você escolhe. Ou seja, nós vivemos num monte de ruína. Água de mar para todo lado. Não é verdade? A irmã aqui, eu perguntei se ela dormiu bem, né? A esposa do Vanderlei, ela falou que não dormiu bem. Não sei se é gripe. O que é isso? Amargura. O nosso corpo físico é uma amargura, né? Principalmente depois dos 40 anos. E depois dos 60, você acha o caminho da farmácia. Você acha o caminho do hospital, não é? Sempre tem que dar uma ajustada aqui, outra acolá. O que é isso? Águas de mara. É filhos. Quem nunca teve problema com filho aqui, levanta a mão. Não levanta. Porque é amargura. Amados irmãos, a nossa vida, a princípio, é água de mara. Mas não pode ser assim para sempre. Porque nós temos o Cristo ressurreto. Nós temos o Cristo, que é uma água doce. Nós temos Cristo, que é uma água poderosa. É uma água que saiu da morte. É uma água que está em ressurreição. É uma água vencedora. É uma água que é a própria pessoa de Cristo. Em Cristo não há derrota. Em Cristo não há amargura. Em Cristo não há crise. Nas crises há Cristo. Então, é por meio, somente por meio do Cristo ressurreto. Não é por meio da nossa energia. As coisas estão ruins, eu vou mudar para melhor. As coisas estão ruins, eu vou me esforçar para se tornar melhor. Não é por meio dos nossos esforços, é por meio de desfrutar o Cristo ressurreto. Fora do Cristo ressurreto, não existe água doce. Irmãos, os céus precisam se abrir para nós, para vermos mais de Cristo, não só como no nosso Salvador. Eu era destinado ao lago de fogo, eu fui salvo para ir para o céu. Na verdade, irmão, ninguém vai para o céu. É Deus que quer descer para a terra. Então esqueça esse negócio de, eu vou morrer para ir para o céu. Estude novamente João capítulo 14. Né? João capítulo 14. Você vai morar em Deus. E Deus vai morar dentro de você. Você que é a casa de Deus. Você vai estar com Deus. O céu é onde está Deus. Deus é o nosso céu. Então essa promessa, irmãos, essa questão de ir para o céu, ela nasceu, foi nas cruzadas. Ela nasceu, foi no Império Romano, que os papas chegavam para os homens e falavam o seguinte: olha, se você morrer pela igreja, entre aspas, Deus vai te dar um paraíso. Quem não quer ir para a guerra? Deus vai te dar muitas coisas se você morrer pela causa da igreja, a igreja católica. E isto, a igreja católica absorveu
E por incrível que pareça, os crentes também absorveu. Olha, eu estou vivendo aqui na terra mal, minha vida financeira, minha saúde. Mas sabe de uma coisa? Deus preparou uma mansão para mim. Você já pensou nisso? Nos velórios não fala isso? Não, esse aqui, agora, Deus, ele está morando com Deus, assim, numa mansão. Um certo irmão chegou para mim e falou o seguinte: olha, eu tive um sonho. E na hora que eu tive o sonho, eu entrei numa rua e tinha várias mansões. E uma das mansões era para Moody, John Wesley, Lutero, e começou a mencionar os heróis da fé. Veja bem, irmãos, e ele esqueceu até da mansão para ele. Ele fala que todo mundo tinha mansão. Isso, irmãos, essa visão está totalmente equivocada. E por que não dizer maligna? Irmãos, hoje desfrutamos Cristo. E no amanhã iremos desfrutar uma porção maior de Cristo. E na eternidade iremos desfrutar o Cristo pleno. É isso que Paulo fala. Os irmãos concordam comigo ou discordam? Se for discordar, depois vocês me chamam em particular, tá, irmãos? E me corrigem, tá? Então, a maneira de sair das águas amargas e águas doces não é por meio de nós mesmos, mas por meio do Cristo ressurreto. Letra A, B e C. Os filhos de Israel caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, que significa amargura, porque as águas de Mara eram amargas e não eram boas para se beber. B. O terceiro dia pode ser considerado o dia da ressurreição, uma vez que o Senhor, Jesus, foi ressuscitado no terceiro dia. Podemos dizer que a árvore é o Cristo ressurreto, porque essa árvore foi lançada nas águas de Mara, após os filhos de Israel viajarem 3 dias no deserto. 1 e 2. Se pusermos o Cristo ressurreto em nossa amargura, permitindo que Ele entre em nossa situação, as águas amargas se tornarão doces. 2. Se tivermos o Cristo ressurreto em nossa situação, ela será tão agradável como a água viva. Então, teremos um estatuto que nunca deixará murmurar, reclamar ou brigar uns com os outros. Aqui fala, se pusermos o Cristo, ou seja, depende de nós. Depende de nós. Depende da nossa sede, depende da nossa abertura, depende de nos abrir ao Senhor. Irmãos, uma coisa que Deus faz conosco é que Ele não nos obriga. Deus não força. Ele cria situações, ambiente. Mas Deus não chega para você assim, você é obrigado a me beber. Não, irmãos, Deus não faz isso. Deus espera que nós nos abrimos a Ele, de maneira suave e doce. Senhor, eu te quero. Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu me abro para ti. É isso que Deus quer. E aqui fala permitindo. Podemos não permitir. Deus é um cavaleiro, né? Nós precisamos nos abrir, permitir que Ele entre em nós. As mães tentam forçar a criança a comer, não é? No início, não é? Fazer aviãozinho, não é? Até que ela começa a abrir a boca. Deus também é assim. Deus não força a barra. Deus não obriga você. Mas Deus, Ele usa situações para nos abrir a Ele. Tais como
Deus permite que você perca um emprego. Deus permite que você vá para o hospital. Deus permite que você entre em um acidente de trânsito para acordar você, para forçar você a beber Cristo. Parece que nada amolece mais o nosso coração que a enfermidade, não é, irmãos? Do que falta de emprego, falta de doente, né? Quando você está enfermo, seu coração amolece, não é? É por isso que os jovens têm muita dificuldade de crer no Senhor, não é? Quando o jovem tem 18 anos, 20 anos, ele acha que é poderoso, não é? Ele dá conta de tudo, faz tudo. Meu filho é desse jeito. Tudo é ele. Mas quando você chega, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, o seu coração fica tão amolecido. Seu coração fica como cera. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu Te quero. Senhor, eu Te amo. Por isso que a melhor lição é a idade. Né? A idade. Tanto o irmão Watmani e o irmão Lee, ele fala o seguinte: os melhores obreiros é os que estão acima de 60 anos. Ou seja, a gente acha que a partir de 60 anos você não é nada, né? Mas, de acordo com as Escrituras, quanto mais velho você é, mais cheio de Cristo você é. Por quê? Por causa das pressões. As pressões do seu viver diário. Então, amados, se pusermos o Cristo ressurreto em nossa amargura, permitindo que Ele entre em nossa situação. A árvore foi lançada na água de Mora. Ou seja, a árvore entrou na situação amarga. Nós temos que chamar o Senhor a entrar na nossa situação. Senhor, entra na minha situação. Senhor, eu não dou conta, mas Tu és aquele que dá conta. Entra na minha situação. A situação pode não mudar, irmãos, mas a sua vida será doce. Por quê? Porque o Cristo entrou nela. Né? C. Em resposta ao clamor de Moisés, o Senhor mostrou uma árvore. Quando Moisés lançou-a nas águas amargas, elas tornaram-se doces. Irmãos, se os irmãos me permitam, deixa eu fazer uma aplicação aqui. A questão aqui, o povo murmurou. Quando a situação está negativa, o que acontece? Nós murmuramos, não é verdade? Irmãos, nós somos especialistas em murmurar e reclamar, não é? Você reclama dos irmãos, reclama das irmãs, o marido reclama da esposa, a esposa reclama do marido, pai e mãe reclamam dos filhos, os filhos reclamam dos pais. O povo só sabe murmurar. E aqui nós estamos falando de povo de Deus, viu, irmãos? Não estamos falando de ímpios, não. É o povo de Deus murmurou. Mas Deus não criticou a murmuração do povo. Por quê? Porque a misericórdia de Deus. Deus não condenou o povo. O que aconteceu aqui? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Aí está certo, eles têm que falar alguma coisa, não tem água. Eles têm que, cadê a água, Moisés? Lá no Egito a gente tinha água, o rio Nilo, mas aqui nós não temos água. Aí, o que Moisés fez? É o que nós temos que fazer. Então, Moisés clamou ao Senhor. O que Moisés fez? Ele foi ao Senhor. Irmãos, quando temos situação de amargura, sabe o que a gente tem que fazer? É ir ao Senhor. A fonte da vida, a essência da vida
que é o próprio Senhor. E Moisés clamou ao Senhor. O que é clamar ao Senhor? É orar. Ou seja, Moisés, ele orou ao Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, qual é o caminho? Senhor, me guie. Senhor, me dê a sua direção. Não é? É isso que Moisés fez. E depois disso, o que aconteceu? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou, ou seja, ele teve uma visão, uma revelação de uma árvore. É isso que acontece, irmãos. Quando nós vamos diante do Senhor, com o coração aberto, vazio de nós mesmos, sem nenhuma esperança em nós mesmos, o que o Senhor faz? Ele nos revela Ele mesmo. Ele abre os nossos olhos para ver uma pessoa. E foi isso que aconteceu com Moisés. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Por quê? Por causa da árvore. Irmãos, esse é o caminho. O caminho não é murmurar, o caminho é desfrutar. O caminho é nos abrir ao Senhor. E Ele vai nos mostrar uma visão. Ele vai nos mostrar algo. O que Deus vai mostrar para você? É o próprio Cristo. Né? O Cristo como uma árvore. Irmãos, convidemos o Senhor para entrar na nossa situação. Louvado seja o Senhor. Agora, santos, a letra C, 3. Quando clamamos ao Senhor em oração, Ele nos mostra uma visão do Cristo crucificado. Temos de ter, irmãos, temos de ter. Essa é uma palavra afirmativa. Temos de ter uma visão da cruz. Tendo essa visão, aplicamos a cruz de Cristo à nossa situação. Imediatamente, as águas amargas tornarão doces. Louvado seja o Senhor. Agora, avançando mais um pouco, Algarismo Romano número 2. Os irmãos viram a página. Aqui diz: Cristo, como a rocha viva, espiritual, foi ferida pela autoridade da lei de Deus, a fim de que a água da vida em ressurreição pudesse fluir dele, para o seu povo redimido beber. Letra A. A rocha é um tipo de Cristo, a rocha de Horebe. Moisés significa lei. A vara representa o poder e autoridade da lei. A rocha ser ferida pela vara significa que Cristo foi ferido pela autoridade da lei. E a água que flui da rocha ferida tipifica o Espírito. Aleluia. B. A água viva é a água da vida em ressurreição. O Espírito que dá vida, todo inclusivo, como resultado final do Deus triuno. O terceiro da Trindade, o Espírito Santo, é a consumação máxima do dispensar da Trindade divina. Como explicar isso aí? Bom, deixa eu tentar ajudar os irmãos. Vamos usar o exemplo de uma melancia. Ninguém consegue engolir uma melancia, correto? Ninguém consegue. Para que a melancia entre dentro de você, você tem que fazer 3 coisas. Primeiro, você tem que cortá-la. Mesmo aquela talha, ela não pode entrar para dentro de você. O que você tem que fazer? Você tem que cortar ela, colocar no liquidificador. Estamos falando do suco, correto? Você coloca no liquidificador e deixa ali uns 3 minutos, ela vira um suco. E esse suco agora entra para dentro de você. Agora eu te pergunto, o que entrou para dentro de você? Foi a melancia,
parte da melancia inteira, parte dela fatiada e o suco dela. A melancia inteira representa Deus. A melancia fatiada representa o Senhor Jesus. E o suco pronto representa o Espírito Santo. E dentro de nós existe um órgão compatível com o Espírito Santo, que é o espírito humano, aonde o suco entra. Então o suco é a consumação da melancia. E essa melancia pode entrar para dentro de você. Deus em Cristo, por meio do Espírito, entrando dentro de todos os crentes. Então o Espírito é o suco, a consumação do Deus triuno. Os irmãos entenderam? Acho que diz que uma figura é melhor do que 1000 palavras, né, irmãos? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. O dia que eu entendi isso aí, imagina uma pessoa louca. Eu morava num bairro que não era nem Goiânia e nem outra cidade, era no meio. Eu morava 2 horas de ônibus do local de reuniões. E eu participava de todas as reuniões. Sabe como é que eu participava das reuniões? O governo baixou o nosso salário, eu sou militar. Lá embaixo, eu não tinha dinheiro para ir para as reuniões. Aí o que eu fazia? Eu vestia minha farda, acho que o irmão sabe o que é isso. Eu vestia minha farda, e lá o militar fardado, ele anda de graça de ônibus, não é verdade? Eu ia para a reunião de farda, eu levava uma camisa numa bolsa. Quando eu chegava no local de reuniões, eu ia para o banheiro, ninguém sabia. Eu nunca dei esse testemunho para os irmãos. Aí eu tirava a minha gandola e vestia uma camisa social e participava da reunião. Terminava a reunião, eu ia para o banheiro de novo, vestia minha gandola e ia para casa. Eu fazia isso muitos anos. Irmãos, hoje eu estou aqui de pé. Eu estou caminhando, porque o Senhor cuidou de mim. E eu estou aqui para dar esse testemunho para os irmãos. Vale a pena, irmãos, estar nas reuniões. Vale a pena estar com os irmãos. Somente a eternidade vai dizer o valor de estarmos aqui na reunião. Eu sei de irmãos aqui que caminhou 50 quilômetros, né? Como é que é o nome daquele irmão? Daniel. O Daniel, eu estou apontando o dedo aqui, mas não sei para onde é. Para cá. A fazenda dele é 50 quilômetros. Ontem ele foi para lá e voltou hoje de manhã. O que é isso, irmãos? Coração de amor ao Senhor. E certamente o irmão será abençoado, né? E então essa questão aqui do Espírito, talvez os irmãos hoje não está claro, né? Talvez você fala assim, poxa, não estou entendendo o que o irmão está falando. Mas fica tranquilo, irmãos, fica tranquilo. Se alguma coisa que o nosso amado irmão falou e que eu falei e você não entendeu, sabe o que temos que fazer? Quando você acha uma promoção no supermercado de frango, você compra 10 frangos, gordo, 2 quilos cada um. Você vai e coloca no freezer. Mas você não come os 10 frangos no mesmo dia, não é? Senão você vai virar um frango, né? Daqui a um dia você está batendo asa. Mas o que você faz? Amanhã você faz o frango, daqui 10 dias você faz outro. Aí você vai comer ele o quê? Em 2 meses. Assim é a revelação divina. Você não entendeu hoje? Coloca no freezer. Você não conseguiu absorver a verdade hoje? Coloca no freezer. Daqui uns dias, puxa, eu entendi. Agora eu entendi. O que o irmão falou? Agora isso é real para mim. Então, queridos santos, se os irmãos não entenderam muito aqui, fiquem em paz. Caminhem, prossiga amando o Senhor, amando o propósito de Deus. Um dia
esse frango vai sair do congelador. Então aqui continua. Letra C. Como crentes em Cristo, temos de beber e fluir a água da vida em ressurreição. Ou seja, primeiro você tem que beber, depois você tem que fluir. Primeiro você bebe para você, depois você flui na comunhão, reunião de casa, visitando os irmãos, caminhando com os irmãos. Aquilo que você bebe vai fluir de você, na comunhão, na oração, no compartilhar, no pastorear. Então nós temos que beber e fluir. 1 e 2. Para bebermos da água da vida em ressurreição, precisamos estar posicionado para beber, ter sede, nos achegar ao Senhor, pedir ao Senhor, falar à rocha, crer no Senhor, invocar o nome do Senhor. Aqui fala que precisava falar à rocha. A rocha é Cristo. Irmão, nós temos que falar a Cristo. Ir a Cristo não é bater a rocha. Ela já foi batida pela vara de Moisés, que representa Deus em sua autoridade. Mas nós temos que falar à rocha. O que é falar à rocha? Orar ao Senhor, ler a sua palavra, ir a Ele. Irmãos, vamos falar à rocha, dia após dia. Quando você fala à rocha, o que acontece? Sai água. É simples, né, irmãos? A vida cristã é simples. Letra D. Letra D. Para receber a água do Cristo crucificado, precisamos apenas tomar a vara e falar à rocha. Segundo a palavra de Paulo em 1 Coríntios 10, 4, essa rocha era uma rocha espiritual que seguia o povo de Deus em sua jornada pelo deserto. Essa rocha que seguia é o Cristo ressurreto, como Espírito que dá vida, que está sempre com a igreja, para suprir seus crentes com a água da vida. Quem seguia a rocha? Ou é a rocha, é nós que temos que seguir a rocha, ou é a rocha que temos que nos segue? É a rocha que nos segue. Onde nós vamos, Cristo está lá, pronto para você beber dele. Você já caminhou na rua e você teve uma percepção que alguém estava te seguindo? Muitas vezes, não é? Você vai, você viaja, aí você, puxa, parece que tem alguém aqui do meu lado. Não é Satanás não, irmãos. Não é Satanás não. É o Senhor. É a rocha. É a rocha falando o seguinte: beba-me, toma-me para dentro de você. Eu estou aqui disponível, eu sou acessível, assim como o ar que respiramos. Ele está disponível para todos, 24 horas. A agenda dele nunca fecha. É como o ar, ele está em todo lugar, todo ambiente, até mesmo em toda a nossa situação e condição. Concluindo então, irmãos, 2 e 3 e 4. Tomar a vara é ser identificado com Cristo em sua morte e aplicar a morte de Cristo a nós mesmos e a nossa situação. Falar à rocha é falar uma palavra direta para Cristo, como a rocha ferida, pedindo-lhe que nos dê o Espírito da vida, baseado no fato de que o Espírito já foi dado. O Espírito, como a água, já foi dado. Você só precisa beber. Louvado seja o Senhor. Se aplicarmos a morte de Cristo a nós e pedirmos a Cristo
em fé, não é em sentimento, em fé. Às vezes nós queremos sentir Deus, não é? Às vezes a gente quer ir para uma reunião cristã e sentir arrepio, né? Ah, Deus está aqui, né? Todo mundo se sentiu arrepiado, né? O irmão que está na frente falou grosso, né? Falou uma voz trêmula, de forma que você sai da reunião, Deus falou. Não foi Deus que falou, foi o irmão que falou. Irmãos, o Senhor quer nos levar a viver pela fé. Por isso que Deus tira todas as muletas. Deus é tirador de muletas, para ficar somente Ele. O nosso viver é por fé, baseado nos fatos espirituais, revelado na Bíblia. Se você vive por sentimento, possivelmente daqui a um ano você não vai estar aqui, né? Possivelmente daqui a um ano você não vai estar aqui. Mas, se você viver por fé, eu garanto, daqui 10 anos, você vai estar aqui. Não é, irmãos? Amém. Então, se aplicarmos a morte de Cristo a nós, e pedirmos a Cristo em fé, que nos dê o Espírito, receberemos o Espírito vivo, como suprimento abundante de vida. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso. E ela nos apresenta, retrata Cristo como nossa comida e bebida, para suprir o nosso vazio interior, para nos saciar, para nos alimentar, para a edificação da igreja como o corpo de Cristo, e vai consumar-se na Nova Jerusalém. É isso que é a Bíblia. Irmãos, eu termino por aqui então. Espero que o Senhor continue falando conosco, né? No nosso dia a dia. Os irmãos podem levar os esboços para casa e ler novamente com os versículos, ter comunhão com os irmãos. Certamente o Senhor vai falar muito mais com os irmãos.